Hello, I'm Natalia, and I will present my class on relative pronouns. Olá, eu me chamo Natália e vou apresentar minha aula sobre pronomes relativos. É um conteúdo do segundo ano do ensino médio. Então, os pronomes relativos, assim como no português, eles fazem referência a algo que foi dito antes. E assim ele consegue estabelecer a relação entre as duas orações, seja pergunta e resposta, seja afirmação e afirmação. Mas ele consegue estabelecer uma relação através dos pronomes. Então, os pronomes relativos, em inglês, são palavras utilizadas como sujeito ou objeto em relação ao verbo principal. Na frase, eles fazem referência a um termo que já foi citado anteriormente, como eu acabei de falar. Quando exercem a função de sujeito, os pronomes relativos eles vêm sempre acompanhados de um verbo. Mas quando eles vêm como forma de objeto, na função de objeto, ele é sempre seguido por um substantivo ou um pronome. Confira ao lado uma tabela com os principais pronomes relativos. Aqui não estão todos, mas são os principais e os mais comuns, tá? Tem aqui o inglês e o português, Coloquei a tradução também, ó. Who, quem, que ou qual. One, quem. Whose, cujo, cuja, cujos e cujas. Which, que, o qual, o que. Where, onde, em que, no qual, nos quais, nas quais. When, quando, em que, no qual, na qual, nos quais. That, que. What, o que ou qual, certo? Dessa tabela, o que eu tenho a destacar é a diferença entre o who e o whom, tá? A dica mais valiosa é você fazer uma pergunta a si mesmo, porque o who é quem está fazendo algo e o whom é quem recebe a ação de alguém. Então, quando você faz a pergunta para si mesmo e a resposta vem he ou she, é who. Se a resposta vier em forma de pronome possessivo, her ou his, aí já vai ser one, tá? Alguns pronomes, agora eu vou falar sobre o uso. Alguns pronomes são utilizados para pessoas, coisas ou ambos. Por exemplo, o who e o whom são utilizados para pessoas e o it é para coisas. Já para pessoas e coisas, utilizamos o that. Note que o pronome whose é utilizado para indicar posse. E isso vale tanto para pessoas quanto para coisas. O pronome where faz referência a lugares, já o when ao tempo. E o what a algo que é sujeito ou objeto da frase. É importante destacar que os pronomes relativos são também utilizados como pronome interrogativos. Tanto é que todas essas palavras que estão na tabela anterior, elas estão também lá nas question words, que são palavras interrogativas. A gente inicia uma pergunta através delas. E não deixa de ser pronome relativo. Aqui temos alguns exemplos. The man who lives here is an engineer. O homem que vive aqui é engenheiro. The girl about whom you talking is my roommate. A garota de quem você está falando é minha companheira de quarto. Temos aqui a aplicação do who e do whom, como eu mencionei anteriormente, Quem que vive ali? Ele, O engenheiro, he. Então, a resposta foi he, por isso que utilizamos o who. Já aqui, é a ação, ela está recebendo a ação, certo? De quem você está falando? Dela, her. Se a resposta foi her, então a gente utiliza o whom. He is a writer whose work I admire. Ele é um escritor cujo trabalho eu admiro. The bride needs to decide which dress to wear. A noiva precisa decidir qual vestido usar. E aqui temos dois exemplos da nossa atividade avaliativa, tá? Onde a gente vai encaixar qual é o pronome relativo que vai melhor completar a frase. Temos aqui o where, choose the Fiskens to, e o introduced e o brother, certo? Qual desses pronomes a gente vai encaixar? É isso que vocês irão realizar na nossa atividade avaliativa. Toda ela
é composta por questões objetivas. E logo no início vai ter uma pequena introdução contendo exemplos para você ficar mais familiarizado com o nosso conteúdo. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!